Então vamos lá, gente. Desse lado aqui do rosto eu vou mostrar como eu me maquiava antes e do lado de cá como eu faço agora. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Como eu me maquiava antes nesse lado e como eu maquio agora nesse lado. Bom, quando eu comecei a fazer maquiagem não existia primer, eu nem sabia disso, eu passava maquiagem direto, mas eu nunca sabia a ordem, se eu tinha que passar o corretivo primeiro ou a base primeiro, era um dilema pra mim. E aí eu sempre passava o corretivo primeiro, hoje em dia eu passo depois. Não que seja a regra, mas fica melhor, um acabamento melhor, porque você vai passar o corretivo só onde você precisa, só onde a base não cobriu. Mas eu passava primeiro, então vamos lá, né? Dá uma agonia passar direto a maquiagem sem passar nenhum creminho, nenhum primer antes. Mas enfim, eu passava bem pouquinho de corretivo, sabe? Até peguei muito, não passava tudo isso na época. Eu passava bem pouquinho, assim, só na olheira. Aí, às vezes, eu passava mais um pouquinho nessa área aqui, ó, que como eu sempre tive a pele sensível, sempre ficou vermelhinha essa parte. Então eu odiava que, tipo, se eu ficasse com vergonha, acontecesse qualquer coisa, eu ficasse vermelha, sabe? Então eu odiava isso e daí eu só passava nessa área. E se eu tivesse alguma espinha, alguma coisa assim, eu não tive assim muita espinha na minha adolescência, então eu não passava tanto. E assim, pro dia a dia, tampando espinha que às vezes aparecia e principalmente esse vermelhinho do meu rosto, usando só o corretivo já tava ótimo pra mim, eu já passava o pó por cima e já era. Mas quando eu queria assim pra alguma ocasião especial, eu passava a base. Desde que eu comecei a passar base na maquiagem, eu comprei pincelzinho assim, ó, e esses sempre foram os meus favoritos. Eu usava um outro menorzinho na época, mas como eu não tenho mais, eu vou usar esse daqui. E o meu problema na base era que eu sempre comprava uma base mais escura que o meu rosto, porque eu sempre tive a pele clara, então eu não sabia comprar base. Outra coisa que eu fazia era eu esfregava, assim, sabe, o pó. Eu, tipo, mais tirava o produto do que eu passava. Eu esfregava, assim, com força. E olha só, olha a diferença, como fica bem mais escura assim do que assim. Então eu não sabia comprar a cor de base. Por isso que eu sempre falo pra vocês, testem antes de comprar no rosto ou no pescoço e nunca no pulso. E agora, como eu me maquio agora? Primeiro de tudo, eu passo um primer no rosto, principalmente aqui nessa parte. Me dá agonia passar a base direto no rosto sem ter nada, sabe? Nem um creminho. Aí depois eu venho com a base, dessa vez, olha só, num tom mais claro, que é o certo pra minha pele. Aí depois eu comecei a passar com esses pincéis maiores, tá? Na época eu tinha os menorzinhos. Olha só, não dá pra ver tanta diferença porque eu não tenho mais bases tão escuras, mas antes eu usava bem escura, mais escura que isso daqui, gente. Olha só o pescoço, aqui a diferença. E aí depois eu passo agora, né, o corretivo eu continuo passando com os dedos porque eu acho que absorve melhor. E aí só que agora eu faço um Vzinho, ó, assim. As caras e bocas não mudam, né? E olha só, aí essa parte toda aqui fica bem iluminada. Eu não passo, tipo, só um risco na olheira, depois só aqui na bochecha, sabe? E aí eu vou dando batidinhas pra pele absorver bem, sabe? Pronto! E aí por cima eu também passava o pó e os meus pós também eram mais escuros, gente, mais escuro que a minha pele. Eu fui aprender a comprar pó e base depois de um tempo, sabe? Depois de ver pessoas falando, olha, eu acho que tá um pouquinho escuro, acho que você deveria comprar um tom mais clarinho. Ai, ai. Daí eu ficava assim, ó, tipo toda bronzeada, me sentindo. Agora eu sei o meu tom certo, então eu sempre compro os mais clarinhos, assim, tipo, bem clarinho mesmo, que aí fica exato no meu tom de pele. E não fica, assim, uma coisa muito bizarra, né? Fora que dá aquele aspecto de pele natural também, né? Que é o que a gente sempre procura. Antes eu deixava a sobrancelha desse jeito mesmo. Hoje em dia agora já tá me dando agonia, né? Porque ficou com base na sobrancelha. Daí eu venho com um cotonete e vou tirando o excesso. E antes eu não tinha microblending, mas eu não corrigia a sobrancelha, tá? Tava nem aí pra sobrancelha, nem fazia ela. Ficava, tipo, os pelos tudo aqui pra fora, mas não tava nem aí. Aí agora eu pego um lápis bem clarinho, assim, bem discreto e vou preenchendo.
E pronto. Contorno eu não fazia de jeito nenhum, nem sabia o que era isso. E eu passava blush nessa cor, assim, nesse rosa, tipo em tom de pêssego, sabe? Era o meu favorito. Eu passava com o pincelzinho normal de blush aqui na maçã do rosto. Mas eu nunca fui de exagerar muito no blush, tá? Pelo menos isso, né? Pronto. E já hoje em dia, eu sempre faço contorno. Olha só, eu chupo assim, faço um biquinho e faço o contorno aqui. Com bronzer mesmo, sem brilho. Eu sempre faço também um pouquinho aqui no nariz, mas como a gente tá com esse risco, não vai dar pra notar muito, né? E aí eu venho com o pincelzinho do pó e dou uma esfumadinha pra não ficar nada muito marcado. E eu continuo gostando de blushes naquele tom, mas hoje em dia eu uso esse daqui, que ele tem um fundinho de dourado. E eu também gosto muito desse daqui da Eudora, que eu quebrei a tampinha, mas ele é assim, um dourado também, mais bronzer. E aí eu venho e passo o blush depois de fazer o contorno. E se eu achar que tá muito forte, eu venho e dou uma esfumadinha com o pincel de pó. Outra coisa que eu fazia, eu ficava com agonia quando base ficava no meu lábio e eu sempre tirava, gente. Eu morria de agonia e tirava, assim, ó. Hoje em dia eu deixo, porque se os meus lábios ficam com a base, a cor do batom fica ainda mais próxima do que tá no vidrinho, né? Então eu tinha mania de tirar, assim. Agora vamos para os olhos? Que medo! Então, nos olhos, o que eu fazia? Eu gostava de combinar a sombra dos meus olhos com a cor da minha roupa. Então, eu nunca me esqueço que uma vez eu fui numa formatura, acho que era formatura, eu tava com um vestido rosa, e eu coloquei a sombra, que cor rosa, óbvio. E assim, era tipo aqueles rosas cintilantes, não passava primer embaixo, não passava nada, sabe? E passava uma cor só, apenas. Eu tô tentando pegar bastante sombra pra tentar aparecer, mas quando a gente não passa primer, não adianta, não aparece muito, principalmente essas sombras mais clarinhas, né? Aí assim, quando eu criei o canal, eu amava passar o jumbo da NYX branquinho, sabe? Nossa, foi a minha descoberta, assim, e aí eu já passava, sabe? Mas essas coisas que eu fazia era antes de ter o canal, sabe? Porque eu criei o canal logo depois de assistir muitos vídeos, muitos tutoriais na internet da Camila Coelho. Então nessa época eu já tinha bastante noção, assim, só que eu precisava de mais treino, né? Então era mais ou menos assim que eu fazia antes de saber como que de fato se maquiava. Eu tenho uma foto dessa formatura que eu falei pra vocês, que eu fui com a Lari. Eu vou tentar achar ela aqui. Eu acho que não dá pra ver direito a maquiagem porque a gente tá mais de longe, mas eu vou tentar dar um zoom pra mostrar pra vocês, porque é bizarro. Lápis preto na linha d'água não podia faltar, gente. Nossa, eu achava o máximo. Sério, passar lápis preto na linha d'água só final de semana, tá? Porque dia de semana eu não passava assim muita maquiagem, mas final de semana podia. E o lápis preto, gente, não podia faltar. Máscara de cílios, gente, eu amava as da Avon, usava muito. Só que eu não sabia passar direito, então eu mal e mal passava aqui em cima, ó, nos cílios aqui de cima. E eu nem fazia aquele truquezinho de encostar aqui na raiz dos cílios e ir subindo fazendo zigue-zague. Não, eu passava assim, ó, bem de boas. E eu pensava, nem dá tanta diferença passar máscara, né? Também não sabia passar direito. E só, olha só, eu só passava aqui em cima. Embaixo, nossa, eu morria de medo de passar qualquer lápis aqui embaixo, máscara. Nunca, passava mal e mal aqui assim, ó. E era assim, ó, arrasando. E agora, como que eu faço? Eu sempre começo com uma sombra marrom clarinha. Eu amo esse tom, ó. Como vocês podem ver, já tá até o fundinho aparecendo de tanto que eu uso. E aí, primeiro eu marco o côncavo com essa sombra. Eu não começo com primer, tá? Eu começo dessa forma, pra ficar bem natural. Aí, aqui na pálpebra móvel, daí sim eu passo um primer.
pode passar com os dedos, pode ser um corretivo também, ou um fixador de sombras na cor branca também dá super certo. Esse fixador é da Vult, eu gosto porque ele é iluminador também, sabe? Então eu tô usando bastante ultimamente e ele vai super nos ajudar. Então aqui no centro da pálpebra eu gosto de passar uma sombra mais neutra, mas com um fundinho de dourado. Eu amo esse tom, gosto de misturar também as cores, enfim. Mas eu gosto de concentrar uma sombra assim mais cintilante aqui e neutra de preferência. Eu não uso mais tanta maquiagem colorida. No cantinho interno eu gosto de uma sombra iluminadora bem clarinha. Ó a diferença! Vou deixar um pouquinho mais escura essa parte que eu gosto mais, sabe? E no começo do meu canal eu fazia muita maquiagem com sombra opaca e hoje em dia eu gosto muito mais das sombras cintilantes. E ó, aqui já caiu tudo. Antigamente eu iria arrastar assim o dedo, ai, de tirar. E aí aqui sim eu venho no cantinho externo esfumando com uma sombra mais escura. Sempre fazendo movimentos de vai e vem, e hoje em dia eu procuro deixar a sombra o mais esfumada possível. Inclusive eu já fiz vídeo mostrando como esfumar a sombra direitinho e tal. Eu vou deixar aí na telinha pra vocês verem maquiagens antigas que eu fazia assim com sombra mais escura. Então só pra vocês verem que a maquiagem é com o tempo que a gente aprende, sabe? É com a prática mesmo, experiências, enfim. Aqui em cima eu gosto de passar uma sombra clarinha esfumando. E aqui embaixo a gente vai corrigir porque caiu um pouquinho de sombra. Isso eu vou passar o pincel de vassourinha um pouco, aqui assim. E daí depois eu vou deixar pra consertar no final, depois de finalizar a maquiagem. Aí eu gosto, vocês me conhecem que eu amo fazer delineado gatinho. Eu acho que dá um acabamento pro olho que fica assim, né? Aí eu vou passar um pouquinho de corretivo aqui, ó, pra tirar a sombra que caiu. Eu prefiro fazer com o dedo, mas como a minha unha tá grande, aí eu faço com o pincelzinho. Na linha d'água, eu sempre passo um lápis clarinho. Eu hoje sou viciada em usar lápis clarinho. Eu tenho a sensação de que os olhos ficam maiores, então eu tô sempre usando. E aí o lápis preto eu gosto de passar aqui rente aos cílios inferiores. Olha só, vai ficar lindo. E aí eu dou uma esfumadinha com a própria esponjinha que vem aqui no lápis, sabe? E fica um efeito maravilhoso, eu amo demais. Olha só, gente, a evolução da pessoa. E aí hoje, antes de passar a máscara de cílios, eu gosto de aplicar cílios postiços, porque faz toda a diferença. E na época, nossa, eu não sabia nem o que era cílios postiços, eu acho. Quem dirá saber colocar, né? Eu tô usando esse modelinho da Contém 1 grama, se eu não me engano, o nome é Super Glam. E aí eu sempre passo a colinha de cílios postiços aqui na raiz dos cílios e espero secar um pouco. Esse é um truque que eu sempre falo pra vocês. Não adianta nada você passar a colinha e querer colar que não vai dar certo. Então a gente espera, pode papear um pouquinho, conversar, né? Então eu encaixo assim com a ajuda de uma pinça primeiro no meio do olho, assim, no centro na verdade, né, no meio do olho, aqui nos cílios. E aí eu encosto a pontinha do lado interno. E depois o restante. Super prático, né? E aí agora, além de eu passar a máscara de cílios em cima, que eu sempre passo, né, pra juntar com os postiços. E se eu não aplico cílios postiços, eu passo muitas camadas de máscara. E além disso, eu passo embaixo também, aqui nos cílios de baixo, né? Porque faz toda a diferença e eu não consigo passar máscara sem passar aqui embaixo hoje em dia. Nos lábios, gente, eu gostava muito de passar batom nessa cor, tipo pink, sabe? Eu sempre gostei, na verdade, de todas as cores e continuo usando tudo, mas parece que só existia esse tipo de cor pra mim antes, sabe?
Ó, era bem assim que eu fazia, tipo rosa na sombra, rosa no lábio, e tava assim, arrasando. Hoje em dia, eu tô amando, assim, viciada em batom nude. Eu uso de todas as cores e amo batons escuros também, mas eu acho que eu acabo mais usando nesse tom aqui. Então eu vou passar, esse daqui é da Maybelline, na cor 20, não duvida. E esse daqui é um batom líquido da Dylos, cor Atitude. E tem só mais uma coisinha que eu faço hoje, que eu não fazia antes, que é passar iluminador. Então eu gosto de passar um iluminador aqui. Eu amo, eu deixo sempre pro final. Às vezes eu esqueço, mas só quando eu tô muito na correria, sabe? Mas eu passo aqui na pontinha do nariz, na boca. Mas eu amo passar iluminador. E antigamente eu nem sabia o que que era. E aí, gente, o que vocês acharam do antes e do depois? Olá, quer aprender a fazer várias técnicas e truques de maquiagem? Ser uma profissional? Se sua resposta for sim, clique no link que está na descrição do vídeo, ou link no primeiro comentário.